Zilmara, que você disse que não entende futebol, mas que a CNTU marcou um gol de placa. Por quê? Até porque a nossa federação, eu sou o Hélio Moreira Melo, presidente da Federação dos Odontólogos e diretor financeiro da CNTU. Nós marcamos um gol de placa porque a Federação dos Odontólogos sugeriu esse curso de formação, a CNTU abraçou e entendeu assim: a CNTU tem uma boa defesa, joga no ataque e tem bons técnicos. Ontem nós tivemos algum e hoje vocês aqui para estar nos orientando. Eu acho por isso que nós marcamos esse gol de placa. Duas situações. A primeira delas, no serviço público, nós temos sindicatos do município, do servidor municipal, e que alguns juízes estão entendendo que eles é que nos representam, né? E nós, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, estamos com os nossos recursos há 3 anos bloqueado. Nem eles pegaram o dinheiro e nem o nosso sindicato também. Então, essa é uma colocação. A outra, Zilmara, quando você disse da mesa de negociação, nós temos um exemplo claro, porque participamos da mesa nacional de negociação do Ministério da Saúde. E lá você discute tudo, é aquilo que você falou. Nós temos uma pauta constante, onde as situações vão aparecendo e nós vamos dirimindo os conflitos, e isso tem ajudado muito na gestão, não só do movimento sindical, mas na gestão de uma forma que a gente tem contribuído, não só condições de trabalho. Nós construímos já 8 protocolos e que vêm sendo repassados aos estados, aos municípios, às mesas estaduais e municipais. É um processo avançado, tanto é que o Sérgio, do próprio Ministério do Governo, disse que o maior acúmulo que ele já viu foi da Mesa Nacional de Negociação do SUS. Aí eu pergunto, por que o Ministério do Trabalho não faça e pega entidades como a CNTU para ter representação lá, ou outras entidades que possa contribuir? E aí fica a minha pergunta, se há possibilidade dentro do Ministério do Trabalho, e como nós vamos fazer isso para que a gente vá dirimir os conflitos hoje existentes no mundo sindical. Obrigado. Carrinho. Usar seu minuto. Boa tarde, né? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é José Carrijo, eu sou diretor financeiro da Federação Interestadual dos Odontologistas e também sou suplente aqui na CNTU. Puxa, tem tanta coisa aqui que eu queria estar conversando, mas eu acho que inicialmente, talvez um pouco analisando essa questão da pesquisa, a gente não pode deixar de reconhecer que esses 20 anos aí de neoliberalismo fez um verdadeiro estrago na cabeça da sociedade, em especial dos trabalhadores, que hoje prevalece a questão do individualismo, do egocentrismo. Talvez isso possa, né, repercutir quando se faz uma pesquisa. As pessoas hoje estão achando que cada um para si e as coisas se resolvem dessa forma. Então, talvez isso tenha alguma implicação nessa questão dessa pesquisa, porque as pessoas perderam a perspectiva da luta coletiva. Esse modelo é muito perverso. Isso traz no imaginário das pessoas essa questão de que eu vou resolver, né? Aquela coisa do reizinho que foi colocada aqui ontem, que a gente trabalhou. Mas aqui tem uma tanta de coisa. O Marcos tinha feito uma pergunta ali e eu estava pensando, aí a Zilmara acabou dando uma pequena resposta, que é a questão, por exemplo, se eu vou fazer um primeiro acordo coletivo, eu não tenho um anterior. O sistema S, por exemplo. Aí eu não tenho um anterior para usar a questão da rotatividade, mas é o primeiro. E aí o patrão não quer negociar comigo. Né? Mas eu acho que tem essa saída das mesas, né? Mas eu queria que vocês falassem sobre isso também, né? Porque se tem um outro, prevalece aquele, né, se levar em consideração uma, não é isso? Então, essa é uma questão. A outra questão, o Wellington colocou, nós estamos tendo muita dificuldade em que pese a nossa autonomia como profissional liberal, como uma entidade representativa de profissional liberal, com os sindicatos gerais, principalmente no serviço público. Eu queria que vocês abordassem isso. Os sindicatos gerais têm criado dificuldades para que a gente possa, por exemplo, recolher a contribuição sindical. Esse é um problema sério que nós temos. Qual a saída para isso? Não é? Outra questão que eu queria estar colocando, além dessa aí, tem uma outra que eu avalio importante também, e aí no aspecto geral, né, dessa questão que a gente acha que talvez a gente pudesse debruçar, porque como a gente está discutindo negociação coletiva, mas perpassa por uma série de coisas que tem a ver com isso, como foi falado, unicidade, a questão da contribuição sindical, o poder normativo da Justiça do Trabalho. Eu, nessa conjuntura que está aí, já foram os 3 minutos? Não, 2,5. Tá. Nessa conjuntura que eu vi o Murilo ali 3 minutos, achei que eu já estava extrapolando aqui. Então, essa questão eu avalio, diante dessa conjuntura que nós temos no mundo, por mais que a Justiça do Trabalho tenha lado,
Eu fiz uma matéria escrevendo a minha visão de cidadão do Poder Judiciário. Mas mesmo assim eu acho que ela ainda é imprescindível nessa relação perversa. Entendeu? Eu queria que vocês comentassem isso, que é o poder normativo da Justiça do Trabalho. Né? Mesmo diante daquilo que você colocou num período aí, né, de dificuldades e tal, mas eu acho que nessa conjuntura desfavorável ainda aí está mudando, viu? Nós tivemos a oportunidade de indicar uma ministra, apoiamos a indicação da ministra que veio, que ela tem compromisso com o trabalho. Eu acho que isso vai mudando a concepção lá dentro, né, lá do trabalho. Então eu acho que isso aí, outras questões que eu queria colocar, mas o tempo é muito curto e esse tema é palpitante, né? A gente pode, quem sabe a CNTU nos proporcionar um momento para discutir a questão da unicidade, a questão, para a gente amadurecer mais isso, né? Porque as centrais têm feito isso, mas eu acho que ainda está muito ainda na questão da ideologização, que eu acho que tem questões muito mais complexas do que isso, e avaliar concretamente a conjuntura, não é? Não dá para fugir disso. Então eu posso, se puder, depois eu me inscrevo, que tem mais coisas que eu queria perguntar. Em virtude do grande número de inscritos, por favor, 3 minutos sem fazer palestra aqui na frente. Aqui para fazer perguntas, por gentileza. Não tendo o que falar, seja 3 minutos ocupando seu espaço. Obrigado. Senhor Marcos, por favor. Diga os 3 minutos, pode. Eu quero chamar a atenção à mesa. Nós estamos com uma pendência. Eu sou Marcos Santana, presidente do Sindicato dos Dentistas de Sergipe. Uma pendência que já vem há 3 anos no nosso estado, que envolve os interesses dos médicos, dos dentistas e várias profissões liberais. O que acontece? O Estado, ele alega não poder recolher o imposto, ou a contribuição sindical do trabalhador público, médico, dentista, para o sindicato correspondente, por nós não sermos o sindicato dos trabalhadores públicos, e sim o sindicato de profissão liberal. No site do Ministério tem a definição do que é profissão liberal, e a senhora repetiu hoje. Profissão liberal pode ser uma chave autônomo ou empregado. E sendo empregado pode ser público ou privado. Tudo bem. Só que o próprio Ministério deu margem a isso. Quando chegou no site da Caixa e colocou uma opção, Sindicato do Trabalhador Público e Profissão Liberal. Então, o empregador público, no momento de emitir o boleto para recolher, ele não consegue emitir para nós. Ele só consegue emitir se nós fôssemos um sindicato de trabalhador público, taxativamente. Então essa dificuldade, doutor, foi criada pelo próprio Ministério do Trabalho. Não foi por outros sindicatos, não. Eu tive já uma conversa com o doutor Jonas sobre isso. Ele teve uma interpretação que eu não concordei muito. E fui me aprofundar nisso e verifiquei taxativamente que foi um erro, não sei se deliberado, ou um erro grosseiro do Ministério do Trabalho, quando coloca uma definição no próprio site dele, dizendo que nós representamos todos, público e privado. E no site só oferece ao empregador público a possibilidade de emitir o boleto para recolhimento do que foi arrecadado dos profissionais liberais correspondentes como profissão liberal. Então ele é impossibilitado. Então essa situação é uma situação de erro de procedimento em sites e estruturas que o próprio Ministério identificou e normatizou como sendo o procedimento adequado a ser feito. Eu pergunto, para solucionar isso, nós entramos na Justiça, porque entramos na Justiça contra o Estado por um procedimento irregular, já que nós legalmente tínhamos direito. Então nós não brigamos nem com o Ministério do Trabalho, fomos orientados a brigar com o Estado, a Prefeitura. Então eu quero que a senhora explique se esse erro pode ser corrigido, ser identificado, ou se eu estou errado em pensar assim, já que não sou só eu e os advogados todos que nós conversamos, explicando taxativamente como é que foi essa coisa que acontece, se isso pode ser corrigido administrativamente, até por não trabalho, ou se é um óbice legal,
já que no site identifica a liberalidade como ser autônomo ou empregado. Sendo empregado pode ser público e privado. Era isso. Cláudio. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou Cláudio, diretor da CNTU e do Sindicato dos Economistas de São Paulo. Seu xará, professor. A minha questão é sobre a participação na negociação. Nós temos muita dificuldade, a maior dificuldade que nós temos em participar da negociação é o próprio sindicato preponderante ligado às grandes empresas, que se aproveita disso para não permitir que outros sindicatos participem das mesas de negociação. Nós temos muito problema disso, principalmente em São Paulo, nas grandes empresas, com urbanitários, metroviários, eletricitários, que junto com as empresas bloqueiam a participação de uma forma assim até sem nexos, não há uma justificativa para isso. Entramos com processos várias vezes, até isso há muito tempo, então quando o professor falou sobre aquela questão daquela época, chegamos no processo no TST com aquele ministro que veio do ABC, o passeador. Ele achava erros de logotipo, não tem logotipo, caneta assinado com caneta vermelha, folhas dobradas e tal. Então, esse rito para nós até ficou fora de questão. Deixamos até de fazer. Então, a minha pergunta é o seguinte: se há uma maneira mais eficaz, um outro aspecto também é o seguinte, da própria empresa alegar que ela não tem, no meu caso, não tem economista na empresa, não tem engenheiro, tem analistas. Esse é outro procedimento que as empresas usam para não aceitar a participação do profissional liberal nas negociações. Então eu gostaria de saber se existe um procedimento mais rápido, mais eficaz para que a gente possa resolver esse problema. Então, pergunta para Zilmar e para o professor Cláudio. Muito obrigado. Márcio, encerrando o primeiro bloco de 5. Bom dia ou boa tarde a todos. Márcio Batista, Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Ceará e diretor da FENAFAR. Explanação excelente, né? Muito beabá, que alguns aqui ainda não, até plenamente não conhecem. Mas uma pergunta é importante, né? Aliás, são várias, mas, por exemplo, a questão da ultratividade, né? Ela suplanta a questão da validade da convenção coletiva, porque no máximo a convenção coletiva ela pode ter, enquanto validade de cláusula, pelo menos até o entendimento que eu tinha anteriormente nessa palestra, 2 anos. Então eu poderia convencionar isso, essa vigência há 2 anos, né? Com essa súmula, eu posso alegar que mesmo essas cláusulas que, se não houver êxito na negociação coletiva, elas podem continuar válidas. Se isso acontecer, explica muitas negociações que eu tive nos últimos 2 anos com o patronal, certo? Em que, doutor, convenção, cláusula negociada é lei, né? Então, se ele fala para mim isso daí, que ele é quem tem o maior interesse que não exista nenhuma delas, entendeu? Então, eu já comecei a entender outra coisa. A minha pergunta também para a doutora Zilmar, né, além de agradecer pela explicação, é o seguinte, né? Muitos diretores não têm pleno conhecimento da legalidade, da legislação trabalhista em si, e às vezes vão para as negociações não assessorados devidamente por um profissional, né, de direito, conhecedor da matéria, né? Daí a sugestão, se apodere, né? Se apodere mas a pergunta é, na questão desse surgimento das OS, das OCIPs e das cooperativas, né? Como é, doutora, que a senhora acha que a atuação sindical, o sindicalista deve se posicionar para aquele, na defesa do direito daquele cooperado, né? Que às vezes não tem direito nenhum? Na realidade, para mim, como sindicalista, cooperativa é um câncer dentro do seio do trabalhador, né? Do trabalho formal, do trabalho que seja, certo? É uma crítica pessoal minha, né? Mas eu queria saber qual a sua opinião nesse sentido. Obrigado.
Doutor Cláudio. Bom, vamos lá, né? Várias perguntas, diversos temas, algumas a Silmara vai proceder. Vamos começar por essa última, Márcio, em relação à outra atividade, né? De fato, é uma alteração substancial da jurisprudência que nós tínhamos até então, que a regra era não há outra atividade. O instrumento normativo, seja de acordo com convenção ou sentença normativa, ele tem prazo de vigência. O acordo por convenção por até 2 anos e a sentença normativa até 4 anos, que é a possibilidade, né? Com essa alteração, você tem que o instrumento continuará em vigor até que outro venha a substituí-lo. E se você pensar num panorama de negociação de mais de 2 anos, você pode sim ter a incorporação daquelas normas ao contrato individual de trabalho daqueles trabalhadores na empresa. O que pode gerar discussão é, por exemplo, quem estava antes, quem foi contratado depois, que isso tinha muitas vezes. Mas agora, fazendo uma análise do daqui para frente, aquela norma coletiva vai continuar em vigor até que outra venha e a substitua. Se durar a negociação por mais de 2, 3 anos, eu entendo que neste caso ela vai continuar prevalecendo. Agora, pode ser que daqui a 2 anos o empregador suscite uma ação judicial dizendo: olha, tudo bem, eu até aceito a outra atividade, mas tem que ficar dentro dos 2 anos, porque se até agora eu não consegui substituir, eu não vou continuar aplicando essa cláusula a partir de 2014, 2015, 2016. Então é uma discussão que ainda vai ser sedimentada. Agora, a regra é... incorporar o contrato individual, ela não fica, não? Para sempre? Porque essa é a situação, Gilmar, porque ela tem prazo de validade. O básico está na lei, certo? Agora, a convenção e o acordo é algo mais. Se ela vai se incorporar definitivamente no contrato individual do trabalho, então você nunca mais vai retirar do contrato individual do trabalho? Eu tenho uma dúvida e recentemente, vendo a doutrina, há uma corrente muito forte no sentido de, ao interpretar essa nova súmula, como ela veio a incorporar dentro do contrato individual, e que no contrato individual não há prazo máximo estabelecido, ele é incorporação, e que ele ficaria valendo. Assim, a minha dúvida é até para aproveitar que você está aqui para poder a gente começar a te consultar, né? Então, assim, eu acho que há um desestímulo, de fato, se a gente interpretar cegamente essa incorporação como algo ad eterno, porém, num momento como esse, eu acho que poderia se suscitar isso, não? É uma alternativa, porque, veja, o fato de incorporar o contrato individual de trabalho significa uma perenidade dessa cláusula, porque o objetivo da norma coletiva é estabelecer melhores condições de trabalho. Isso é básico. Ninguém negocia para pior, né? Não existe negociação para pior. Inclusive, isso é rejeitada pelo próprio nosso período de trabalho. Mas na medida em que eu tenho uma norma coletiva que tem prazo de vigência e que pela jurisprudência ela se incorpora ao contrato coletivo de trabalho, a outra parte da literatura diz que enquanto não vier uma outra norma coletiva, enquanto não vier uma outra norma coletiva, aquela prevalece. Porque dentro da lei que você falou, Zilmara, você pode ter a seguinte situação: vários empregados com várias situações jurídicas dentro da empresa. Porque se eu tenho um acordo coletivo que estabeleceu a hora extra de 100%, e no próximo acordo coletivo eu negocio uma hora extra de 80%, e no outro acordo coletivo eu negocio uma hora extra de 70%, então eu tenho os empregados que estavam na empresa em 2013, a hora extra de 100%. No ano seguinte, eu celebro uma convenção, por conta de demissão, não vai demitir, vou manter os postos de trabalho, mas em compensação eu diminuo a hora extra para 80%. Mas o entendimento era de que ele incorpora até a outra. No caso que ele citou, não houve. Então, eu entendo que não teria que ficar vinculado
vinculado aos 2 anos da validade da norma coletiva, exatamente pelo adendo que foi feito no entendimento de que é como se incorporasse ao contrato individual. Então, até que outra lei venha e revogue a anterior, está lá no contrato. Exatamente, não é isso que eu estou dizendo, porque se você disser assim, ó, se incorpora definitivamente, eu vou ter um empregado de 2013 com a de 100%, de 2014 com 80%, de 2015 com 70%. Mas é até a próxima norma coletiva. Enquanto não vier, aí eu sou do entendimento que se levar 3 anos para negociar, vai viger durante 3 anos. Se ele descumprir, caberá uma demanda judicial para fazer prevalecer aquela norma coletiva. Porque a lógica é essa, a lógica é você permitir que haja negociação coletiva. Porque sem a ultratividade e com o comum acordo, o patrão se recusava a negociar. Para que eu vou negociar se vai perder a vigência e vai voltar ao que estava antes? Então não vou negociar. Chegou a database, não celebrou o acordo, acabou, estou desobrigado a cumprir aquela norma coletiva. Então ele tem que voltar para a negociação. Estamos em pleno acordo em relação às cooperativas, né? Acho que o espírito do cooperativismo né, sim, perfeito, mas nessa relação de trabalho elas têm sido utilizadas como fraude às relações de trabalho. E agora a terceirização, né? Se passar esse projeto de lei vai ser pior ainda. Mas enfim, outras coisas que foram perguntadas pelo meu xará, o Cláudio, forma eficaz e procedimento, né? Porque vejam, talvez eu responda algumas perguntas, né, antes com uma coisa mais em tese, né? Quando você tem a atividade preponderante da empresa, né, e a entidade sindical que negocia, ela vai negociar para aquelas categorias diferenciadas quando não tem sindicato. Se tem sindicato de categoria profissional diferenciada ou de profissional liberal, esse sindicato que detém o monopólio da negociação daquela categoria. Então é isso. Se há, tudo bem, não tem sindicato de engenheiro no Acre, vai prevalecer a atividade preponderante na negociação coletiva e todos os engenheiros vão estar abarcados pelo instrumento celebrado pelo sindicato de categoria preponderante. Existindo sindicato, o monopólio da negociação é dele, do sindicato dos engenheiros está no Acre, e aí ele tem que fazer prevalecer. Agora, uma parte que eu acabei não falando na minha intervenção é a questão de como você vai pressionar. Bom, várias formas até o extremo da greve, que é o último ato, é a última, né, enfim, a última raça que você tem de pressão dos trabalhadores, de fazer prevalecer aquela negociação coletiva, de fazer poder sentar-se à mesa para negociar. Agora, existindo sindicato, ele detém o monopólio da negociação, no meu entendimento. E de se buscar isso via Ministério Público do Trabalho, via até o próprio Poder Judiciário com o ajuizamento de sítio coletivo, para tentar fazer prevalecer essa situação. Agora, o Estado patrão, aí que tem algumas situações, né? Se ele está submetido a um regime jurídico estatutário, a situação é diferente. Porque quem é estatutário é servidor público e até agora não pode celebrar acordo ou convenção coletiva de trabalho. Se o Estado, ao contratar, ele contrata pelo regime da CLT, no meu entendimento, posso estar falando uma grande besteira, mas o sindicato da profissão liberal, ele tem que ser o protagonista da negociação coletiva em nome daqueles engenheiros, daqueles economistas, daqueles odontólogos, daqueles fisioterapeutas e todas as outras profissões liberais. Ainda que seja o município, se ele contrata pela CLT, ele tem que aceitar essa negociação coletiva, né? O que mais? Acho que o resto foi para... Garrijo, do primeiro acordo. Se não tem um acordo coletivo, não tem outra atividade. Não tem. Então, eu falei muito rapidamente na minha intervenção, você teve um período no TST que ele tinha manutenção das cláusulas anteriores, das cláusulas pré-existentes. Então o TST dizia o seguinte: quando chegava um dissídio coletivo para julgar no TST e havia um acordo coletivo anterior, ele dizia assim: olha, eu estou reeditando todas as cláusulas pré-existentes.
as cláusulas sociais que existiam no acordo coletivo e que trouxeram para mim o tribunal decidir, eu mantenho todas, porque elas são pré-existentes, elas existem, né, fruto de acordo coletivo de trabalho, e eu vou decidir a questão econômica. Posteriormente, o TST disse, bom, a cláusula pré-existente só vale para acordo ou convenção, não vale para sentença normativa. Então, em 2010, o TST disse, categoria profissional, você tem um acordo coletivo, essa cláusula é pré-existente, eu vou reeditar todas as cláusulas pré-existentes e vou julgar a cláusula econômica. Quando chegou em 2011, o Sindicato Trabalhador disse, olha, cláusula pré-existente. O TST disse, não é mais pré-existente. Por quê? Porque de 2011 foi sentença normativa, né? Foi o dissídio coletivo. Então, agora você quer em 2013 que eu reedite a de 2012? Não posso. Por quê? Porque para ser pré-existente tem que ser de acordo ou convenção e não de sentença normativa. Então eles acabavam, davam com uma mão, mas tiravam com outra, né? Mas nesse caso, no primeiro acordo coletivo, enquanto não tiver acordo, não existe ultratividade de um acordo coletivo. Você vai ter que celebrar o acordo coletivo, ou mesmo, se houver uma primeira sentença normativa, né, ela vai prevalecer até que outro venha e a substitua. Eu acho que o resto ficou para a Zilmara, né? Coordenador, ele faltou uma questão, uma resposta que eu gostaria de eu não sei se eu posso fazer, porque está pertinente ao assunto que não saiu, eu queria saber o encaminhamento. Eu não sei se eu posso fazer, eu só volto novamente para... Volta depois, por favor. Eu não respondi? É uma coisa que eu não respondi, eu não respondi, eu não sei. Bora ver aqui. O Wellington, né? O Wellington. A minha última fala foi no sentido da necessidade da democratização do Estado. O que a gente vem passando e o que vocês estão refletindo aqui é exatamente a falta dessa democratização do Estado. A gente está falando aqui de uma prerrogativa da negociação coletiva que o Estado não dá aos seus trabalhadores por ele ser o patrão. Até hoje, não foi regulamentada a negociação coletiva para os servidores públicos em nenhuma das esferas. Olha só que absurdo nós passamos, é como se diga assim, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, porque eu não faço. Você tem servidores públicos que NR não se aplica. As NR só se aplicam para quem é seletista, não se aplica no âmbito público. Que tanta proteção ao trabalhador o Estado está dizendo que quer dar, fazer, e não traz nem a possibilidade de que, por meio de acordo, eu não estou nem falando de imposição, porque ele, dentro do seu patamar máximo, né, de ente público, mas nem de império, exatamente, nem isso ele se dá margem. Nós estamos passando aqui no Brasil por uma total negligência quando se fala de direito do trabalhador servidor público, e isso em repercussão às demais entes. Por que isso, negligência? Nós temos a Convenção Internacional 151, que já foi ratificada, que já saíram 2 decretos, né? Decreto que trouxe a internalização da Convenção para cá. Já tivemos mensagens presidenciais no sentido de que se regulamente e nada se avança. E no momento em que a gente está, toda vez que a gente vai para a negociação, a gente não tem que ver qual é o cenário, eu temo que hoje se dê um pontapé no sentido de acabar com essa negligência do Estado, porque como vai vir, é capaz de ser mais ditatorial do que tudo que a gente já viu. Porque depois que a gente já tinha internalizado a 151, nós tivemos o decreto 777, que era dizendo assim, em atividades essenciais, onde tiver greve, eu posso pegar servidor do Estado ou do município para vir fazer o serviço do federal. Ou seja, se a linha for essa, é melhor que fique quieto. Deixa negligente, inerte, não mexe, que é melhor do que vir para acabar com um pouco de direito que a gente ainda tenha dúvida. Então isso aí foi péssimo. Outro ponto que é péssimo. Quando a gente está verificando que no Estado, você verifica, em alguns momentos, a conceituação do que é servidor público,
não se adota uma uniformização no conceito de servidor público. Porque ele é servidor público naquilo que o Estado quer que ele seja. Então, não é para negociar, não é para aplicar NR, não é para fazer nada, ele é servidor público. Agora, na hora de se respeitar uma legislação posta, onde diz que ele é categoria diferenciada, e no decreto que trouxe a 151, remeteu ao artigo 8º, diz assim: eu recepciono a Convenção 151, mas eu remeto ao artigo 8º, ou seja, a organização sindical, seja ela de trabalhadores, seja ela do setor público ou privado, ela vai ter que ser por categoria, porque ela remeteu para o artigo 8º. A categoria diferenciada, ela abarca público e privado. Ela abarca público e privado. Ela não pode se dar, mas o servidor público ele era tido até então como uma categoria diferenciada. Então nós vamos ficar com um conflito de competência, porque eu tenho a categoria diferenciada servidor público e tenho a categoria diferenciada nutricionista. Então, se aquele nutricionista é servidor público, ele não. Essa regulamentação, enquanto ela não vier, prevalece a que está posta. E a que está posta é que a categoria diferenciada. E outra coisa, a leitura da Convenção 151, ela é fantástica. Por quê? E para vocês que estão passando por isso, ela é boa. Porque ela diz assim, é de trazer aquele servidor para a condição de trabalhador em geral. O norte da 151, né, Cláudio, é no sentido de dizer, independente do patrão, seja ele público ou privado, ele tem que ser tratado como trabalhador. Então, ainda mais, você pegando a essência da Convenção 151, que é de dizer que, seja qual for o patrão, ele é um trabalhador, aí, mais uma vez, eu afirmo, a categoria diferenciada, enquanto profissional liberal, ela tem que ser respeitada em todas as suas esferas, público e privado. Então, eu entendo dessa forma. Mas como fazer isso? É o que a gente acabou de dizer, nós vamos esmorecer, o juiz não está dando, olha, se eu não sento na cadeira, vem outro e senta. A realidade é que a gente também tem que fazer uma autocrítica. A nossa atuação, ela tem que ser mais incisiva dos nossos direitos. Nós não podemos nos curvar na primeira negativa. E isso, Murilo, você tem feito com maestria dentro daquele Congresso Nacional, em tudo que é legislação. A gente tem notícia do Murilo lá, brigando, lutando e tudo. Então, é nesse tipo de atuação. Vai sair aí, o Cláudio acabou de citar da terceirização. Gente, se saiu a Lei 12.690 que trata das cooperativas e saiu a da terceirização, é uma reforma sindical e trabalhista. Não tem por que a gente ficar esperando reforma trabalhista, reforma sindical. Já está ocorrendo. E aí, Cláudio, eu faço também uma menção, uma menção à atuação do Estado e à forma da resolução dos conflitos, que eu acompanhei em alguns momentos a mesa quadripartite que foi formada para tentativa desse projeto de terceirização sair por consenso, né, sair por acordo. Inseriram até a versão do dia 27 de agosto, e não mais a que foi a última, que foi colocada em plenário pelo Arthur Maia no dia 3, um tal de um artigo 10, que acaba as categorias diferenciadas. Acaba as categorias diferenciadas. Artigo 10º, eu não estou aqui com a redação, ainda procurei aqui na pasta para ver se eu encontrava a versão que estava. Isso fruto de uma negociação onde estava quadripartite. Isso aí eu faço a mesma puxada de orelha, eu faço para os representantes de trabalhadores que estavam lá, que não estavam enxergando isso. Então você tem uma mesa quadripartite onde se coloca o artigo 10 dizendo o seguinte: no artigo 10 do projeto, que não é o que vai ser posto em votação, porque foi retirado o artigo 10 e na justificativa, o relator do projeto, o deputado Arthur Maia, ele diz que tira porque era inconstitucional. Ele diz assim: quem irá representar os trabalhadores será o sindicato da atividade preponderante da empresa tomadora. Da empresa tomadora. Ou seja, é uma reforma sindical clara, lógica. O nosso sistema sindical, ele foi construído na CLT, dizendo o seguinte, que quem determina a representação do trabalhador é a atividade econômica preponderante do meu empregador. E não para quem o meu empregador vai prestar serviço. E não para quem o meu
no artigo 10º, dessa forma, ele elimina o sindicato de engenheiro, ele elimina todos os sindicatos que são... porque quem vai ser o tomador, nós sabemos quem vai ser o tomador, vão ser aqueles poucos, ou seja, você está deixando de ter uma representação por categoria e está tendo uma representação por ramo, por setor, e jamais por categoria. É a desconstrução do conceito de categoria para a organização sindical. Não bastando isso, ele no parágrafo construído pela mesa quadripartite, ele colocava assim: os sindicatos dos trabalhadores, dos empregadores, não podem se recusar a negociar com os sindicatos representativos de categorias dos prestadores de serviço, desde que a negociação coletiva fosse feita em conjunto com a da atividade preponderante do tomador. Ou seja, eu vou ter sindicato de primeira classe e sindicato de segunda classe. Aqueles que representam os trabalhadores dos serviços, eles só podem negociar se tiverem a tutela do tomador de serviço, da preponderante. Está errado, Cláudio. Eu não estou nem dizendo que está errado. Eu estou dizendo o seguinte: bora parar com essa história de dizer que o 4330 veio para regulamentar a terceirização. Ledo engano de quem estiver achando que aquele projeto regula a terceirização. O que ele menos faz é regular a terceirização, desregula. Primeiro, ele desregula a terceirização. Segundo, ele traz a reforma trabalhista e sindical naquele projeto. Aprovado aquele projeto, podem ficar tranquilos que não tem mais nada para ser feito. Não há mais nada para ser feito. Aí eu vou dizer, o projeto é bom ou o projeto é ruim? Eu não vou nem entrar nessa seara. O que eu não acho é que está sendo feito essa discussão de uma forma clara, de dizer quais são as repercussões de que aquele projeto traz. Não adianta levantar a bandeira e dizer, porque eu sou contra o projeto, porque a atividade é fim, porque a atividade é meio, porque agora pode ser tudo, porque a responsabilidade solidária, a subsidiária, não está se mascarando o que está sendo feito. Totalmente mascarado uma reforma sindical que está sendo feita ali. Ali é uma reforma sindical clara que está sendo feita. Então a gente tem que alertar. Essa lei de cooperativa, nessa mesma versão do projeto, que estava vigente até o dia 27 de agosto, nessa mesma visão, tinha se tirado o conceito de empresa prestadora de serviço terceirizado, ou que agora ficou de serviços terceirizados, e tinham colocado PJ, acreditem se quiser, fruto da negociação, tinham tirado como conceito de contratada, tinham mudado, que antes era assim: quem é que pode ser contratada? Empresa prestadora de serviço especializado de objeto único, Tiraram esse conceito, mudaram o conceito assim: quem pode ser contratada? PJ. Ainda tiveram a audácia de colocar um parágrafo, de dizer assim: inclui-se aí as cooperativas de trabalho nos termos da lei 12.000 e tal, do parágrafo 2º do artigo 2º do artigo 3º. Ou seja, quando a lei sai dizendo das cooperativas de trabalho e diz que pode ser cooperativa de trabalho de serviços, né, que ele pode ser de produção de serviços, ele fala de serviços, e ainda vem uma lei da terceirização que muda o conceito da especialização para permissão de que isso seja utilizado dessa forma. Então, é a precarização, é a desregulamentação. A lei de cooperativa, gente, já tirou muito dos direitos que os trabalhadores têm. Aí, juntando as duas, acabou-se o mundo. Então, assim, até me exalta um pouquinho, porque isso aí, para mim, é ponto pacífico. Cooperativa de trabalho para prestação de serviço é a verdadeira pejotização. É uma nova forma de regulação das relações de trabalho, onde você deixa de ter trabalhador e você vira aquele trabalhador em empresa, empreendedor. Empreendedor, seja pelo modo cooperativado, seja empreendedor por outro modo. A gente não pode sair atrás disso de uma forma tão precarizada sem ter garantia de direitos ali estabelecidos. Que se regulamente, com garantias de direitos, com defesa das prerrogativas, aí sim, vamos ter cooperativas de trabalho dignas, legais, que respeitam. Agora, do jeito que está, não, senhor.
Conflito de servidores públicos e PL, eu acho que eu respondi. A mesa do SUS é um acumulado. Eu acho que a CNTU não deve estar quieta, não. Deve estar pleiteando lá, junto com o Sérgio Mendonça, lá no planejamento, um assento em todas essas negociações. É porque o negócio está difícil, gente. Primeiro, o Estado nem se entende. Eu digo isso porque passei na pele. Quando eu era secretária de Relações de Trabalho, não era o Sérgio ainda que era o secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento, era o Duvanier. Quando eu saí do Ministério, o Sérgio tinha recém-assumido, então eu acho que eu tive 2 conversas com o Sérgio Mendonça. Mas na época que era o Duvanier, ele não aceitava que um órgão independente pudesse regulamentar a negociação coletiva. Porque eu dizia assim, olha, o Ministério do Planejamento é o patrão, como é que é ele que vai regulamentar? Não pode ser. Eu nunca vi o patrão fazer a lei que os seus trabalhadores vão ter que seguir. Então, eu era crítica à posição do Estado em dar competência para a regulamentação da negociação coletiva surgir de um ministério onde ele é o dono do cofre. É muito complicado. Para regulamentar como essas negociações vão ser feitas, teria que ser feito por um órgão mais ou menos isento que já trabalha com essas relações de trabalho, que no caso seria o Ministério do Trabalho. Então, aí eu acho que o foco de atuação não é evitar a negociação coletiva. Saídas nós temos, eu acho que o que você queria saber era assim, no caso da recusa, qual é a saída que eu tenho? A primeira saída que você tem, ao meu ver, é de você buscar um ente que possa dizer que só pode sentar à mesa para negociar quem tem registro sindical e que tem competência para aquilo. Então, no primeiro momento, eu procuraria a Superintendência Regional do Trabalho, para que dentro do setor de relações de trabalho, ele chame uma mesa do seu sindicato de profissional liberal com a empresa que está se recusando. Fruto dali, você começa até a normatizar e a uniformizar que quem representa não é o preponderante, sim você, porque ali tem sindicato. É como o Cláudio acabou de dizer, a preponderante ele só pode atuar onde não tem sindicato, onde tem sindicato, quem tem que atuar é o outro. Não resolveu lá no Ministério do Trabalho, vai para o Ministério Público do Trabalho. Já no sentido de uma ação civil pública de nulidade, porque a cláusula que foi negociada pela preponderante ou por um sindicato não representativo não deve ser aplicada para aqueles ali. Eles, como membro do Ministério Público, também têm essa competência. Não resolveu no âmbito do Ministério Público, vai para a Justiça. Ação, obrigação de não fazer, impedir o sindicato, seja um ou seja outro, e aí até quanto à contribuição sindical, eu não entendo muito aí, é o professor, claro, que vai poder dizer. Essa questão processual, obrigação de não fazer, ou obrigação de fazer, que é de recolhimento de contribuição sindical. Quando for para negociar, que alguém esteja negociando, de não fazer. Quando for de recolher, mete informação de fazer, de recolher para quem é devido. Quanto a... eu sei que eu estou atrasada. Enquadramento sindical. Gente, o autoenquadramento sindical é o que vige. Não é o enquadramento sindical feito pelo empregador. Ele não é absoluto. Se um administrador público, ao recolher a contribuição sindical, ele recolhe para um sindicato e tem sindicato se sentindo prejudicado, ele tem que reclamar por aquele ato do administrador público que fez errado, ou seja, administrador público ou empresário, o que for. E a partir daí, o enquadramento sindical ele é fruto do autoenquadramento e não do enquadramento imposto. Então reclame, ele não é absoluto. Encerrada as inscrições, nós temos 10 inscritos ainda. Eu pediria à mesa e aos colegas celeridade na oratória, plagiando aqui os colegas. Doutor Lauro. Retiro, agora eu sabia. Eu sou. Obrigado. Mas aí tá cansado, Alô. Olha só, eu sou Lauro, sou secretário-geral do Sindicato dos Médicos, afiliado à FENAN e à CNTU. Eu
Primeiro, Cláudio, realmente, nesses anos todos de militância sindical, cara, achar um advogado que entenda de sindicalismo, então, realmente, eu acho que você, dos lugares que eu já fui, inclusive no meu sindicato, os caras são ruins pra cacete de entender sindicalismo. E o Cláudio realmente mostrou que ele entende de sindicalismo. Na boa, entende mesmo. O resto dos advogados, pelo menos no meu sindicato e de vários que eu conheço, camaradas não são de bobeira. É ruim de sentar. Porque é o seguinte, tudo que foi falado aqui parece que é tudo bonito. A doutora que trabalhou lá com o Lupe, aquele negócio todo. O governo tem uma mania de achar que o Ministério do Trabalho, qualquer governo, inclusive esse, é a coisa assim que ninguém quer. Já o Pazianoto, que foi criado lá defendendo as greves do ABC, foi o cara que mais perseguiu o trabalhador. Aí o Lula, porra, vai melhorar. Porra, dá pro Lupe o Ministério. Aí foi aquele negócio, acabou com a mesa, negocia se o patrão quiser, ou todo mundo já esqueceu o que o Lupe fez. Né? Não tinha mesa se o patrão não quisesse ir. Então a gente ficava segurando o acordo das DRTs. Os caras que são nomeados é um horror, pelo menos lá no Rio é um horror. Então a gente tem muita dificuldade. Eu queria só conversar com a senhora aí. A pergunta é a seguinte: até hoje, nenhum acordo coletivo dos sindicatos médicos do Rio de Janeiro foi cumprido. É tudo assinado. É tudo assinado. Porque interessa mais para o patrão, ele sabe disso, do que para o trabalhador assinar um acordo coletivo. Aquela cláusula da contribuição confederativa que a gente faz no acordo, que é obrigado, está assinado lá, o patrão repassar para o sindicato e mandar a relação dos trabalhadores, até hoje, nesses 12 anos que eu estou no sindicato, nós nunca recebemos. Já fomos no Ministério, já denunciamos, já pintamos e nunca recebemos. Qual o instrumento, fora esse negócio na DRT que a gente já deu alta para a DRT? Qual o instrumento? Porque não adianta mais ir lá, porque até hoje nós não recebemos uma listagem. E uma outra coisa que você, por favor, me esclarecesse, toda vez que a gente homologa, e aí o Cláudio também, a gente faz a ressalva das empresas que não recolhem imposto sindical, que é o exercício legal de qualquer profissão. É uma coisa, imposto sindical, está lá a ressalva, não recolhimento do imposto. No outro ano, aquela mesma empresa vai homologar, sai a ressalva. Para que é que serve a ressalva? Essa é uma pergunta pragmática. Para que serve a ressalva na homologação? Primeiro, boa tarde. Eu sou Walter, do Sindicato Nutricionista da Bahia e também membro do Conselho Consultivo da CNTU. Queria pedir a permissão, eu gostaria primeiro de agradecer, mesmo com pouco tempo, pela palestra e a CNTU pelos palestrantes. Né? Para mim foi muito importante. Eu já participei de outros cursos de formação sindicais, mas eu percebo que a CNTU tem essa preocupação de fazer o curso de formação sindical para aqueles que já têm 10, 30 anos no movimento sindical, mas para aqueles que estão chegando também no movimento sindical, que foi a preocupação da professora Zilmara em apresentar como é o movimento, como é que se inscreve, porque apesar de ter companheiros aqui já tem muito tempo, eu pelo menos tenho pouco tempo no movimento sindical e eu acho que esse vídeo vai ajudar muito na formação de novos companheiros. A minha preocupação, doutor, como a senhora até explanou bastante falando dos nutricionistas, a nutricionista é uma categoria que geralmente não é preponderante dentro do mercado de trabalho. A gente sempre está associado a alguma empresa e a gente tem uma situação de não ser o preponderante. Então, estamos com uma situação dessa lá na Bahia, porque a gente não consegue negociar com o sindicato de refeições coletivas. E um dos caminhos que vocês apontaram era ir à justiça, e a gente já foi até a superintendência, e o patronal novamente disse que não quer negociar. E aí fica a pergunta da preocupação, porque a alegação, né, que foi muito bem a senhora falou sobre o enquadramento sindical, liberdade sindical, é justamente sobre o artigo 577 da CLT, que faz justamente a lista dos profissionais que se enquadram como profissionais de categoria diferenciada. Só que a comissão que fazia esse enquadramento foi instituída lá em 88. E aí
muitos juízes se baseiam nisso, que o nutricionista não está incluído neste quadro. Então, logo, o nutricionista e algumas categorias não são profissão diferenciada. Então, dessa forma, dá o pleito que não seja feita a negociação. Tá? E, então, eu queria saber como agir numa situação dessa. E eu não sei se os colegas sabem, existe uma PL, o número é 6320, ela foi colocada em 2009 pelo Maurício Hamburg. Eu já puxei na estante ali, ela está na Comissão de Constituição e Justiça, agora dia 14 de junho, que fala justamente isso, de colocar o profissional liberal dentro da categoria profissional diferenciada. Tá? E acho que é importante a gente estar acompanhando para verificar, para aprovação, porque com esta aprovação aí sim, todos vão estar enquadrados dentro da categoria diferenciada. Tá? Só repetindo, é a 6320 de 2009. Então, obrigado. Allen. Além do sindicato, diretor do Sindicato dos Engenheiros e da CNTU, o didatismo do Cláudio e da Zilmara me animaram muito, não é? Parabéns, não é? E nós temos uma sugestão, Zilmara, você falou muito bem da questão do vereador, não é? Que o sindicalista, o dirigente sindical tem que se considerar como um vereador. Mas eu sugeriria a você, em vez do vereador, a ideia de ser senador municipal. Porque o senador municipal é exatamente isso que é o dirigente sindical. Ele tem que pensar o Brasil para acertar mais localmente, não é? Então é só uma sugestão, não é? Um senador municipal, não é? Eu escondi, Murilo, escondi ontem um bilhete da Mega Sena que todo dirigente sindical tem na gaveta e que a CNTU hoje está trazendo para mostrar que tem um bilhete da Mega Sena na gaveta de cada um de vocês e que ainda a Caixa Econômica Federal, seja de Fortaleza, de Brasília ou de São Paulo, ainda dá validade. Eu quero mostrar esse bilhete para verificar com vocês se não é propaganda enganosa, Fernando. De repente é uma propaganda enganosa, manda prender, não é? E o bilhete da Mega Sena é esse daqui, que é a nossa conquista da educação continuada no ambiente de trabalho. A CNTU, ela está lançando uma campanha para que a gente tenha 12 dias por ano para qualificar o profissional, seja na área pública, seja na área privada, para que ele tenha direito, não são 12 feriados, Walter, mas sim 12 dias, um dia por mês, que equivale a 5% dos dias trabalhados, para que a gente possa investir no cérebro. Inovação quer dizer investimento em cérebro. Melhoria do serviço público significa investimento em cérebro. Dar um salto no nosso desenvolvimento, Hernani, significa investir em cérebro. Portanto, o movimento sindical, que eu acho que está de bom tamanho, o nosso lugarzinho lá, Zilmara, quer dizer, claro, por toda a propaganda da mídia, nós estamos bem, mas nós vamos ter condições de crescer se a gente, obviamente, se aproximar dos anseios do trabalhador, do profissional. E eu digo para vocês, olha, essa é uma batalha para ganhar e arrebentar. Por quê? Porque é uma necessidade, não é uma invenção. Isso interessa à empresa, interessa ao profissional e ao Brasil. Então, quando a CNTU ela teve a iniciativa, eu acho assim, uma boa ousadia, que o sindicalista sempre tem que ser ousado, não é? De propor ao Brasil esse projeto de lei. Essa campanha tem um projeto de lei claro, aqui ó, 6 artigos,
dizendo que não só nós precisamos de 12 dias para se requalificar, no mínimo, mas também de um fundo de recursos que vão ser os profissionais, a empresa e o governo, para eu poder fazer essa permanente qualificação profissional. E nós podemos, Cláudia, Zilmara, Jonas, Silvia, nós podemos também criar o delegado sindical, ou seja, nós podemos criar a figura do delegado da formação permanente, aonde a gente não tem delegado sindical. Você entendeu, Mário? Na tua empresa você é nosso delegado sindical aí da área de saneamento, mas em outra empresa, na iniciativa privada, o cara de repente não quer botar o delegado sindical, delegado da qualificação profissional, que vai, Tuca, negociar exatamente os cursos, toda essa gestão do conhecimento, porque no fundo é exatamente isso. Então a CNTU, ela está fazendo 3 coisas, e aí eu concluo, Clóvis. A primeira, esse projeto de lei, que nós queremos todos linkados nisso daí, porque nós vamos ganhar isso, Congresso Nacional, com apoios, papá. Segunda coisa, colocar nos acordos coletivos, nos nossos acordos coletivos de todas as categorias, a cláusula da requalificação profissional. O Sindicato dos Engenheiros ganhou isso em 91, não é isso, Jonas e Silvia? Uma conquista histórica, não é? E começamos com 3 dias e foi aumentando ano a ano até chegar nos 12 dias. Então nós temos lá, com todos os engenheiros da área industrial, esse direito. E nós aprovamos uma lei estadual que dá o mínimo de 6 dias para todos os trabalhadores da administração direta. Então dá para a gente reproduzir isso dentro dessa ideia muito boa da Zilmara do Ctrl+C, Ctrl+V, não é? E assim que a gente avança, isso é coisa da ciência. Conclui, Ali, por favor. Não é? E a terceira coisa que a CNTU está trazendo é a ideia de a gente lançar, Murilo, estava conversando aqui com o Murilo, lançar um livro sobre a questão da formação permanente o ano que vem, exatamente com as nossas experiências nacionais e internacionais, para poder dar um empurrão nessa questão. Obrigado. Ricardo. Ricardo. Boa tarde a todos e a todas. Ricardo Alexandre, sou do Sindicato Farmacêutico da Paraíba e da FENAFAR. A questão vai sobre, sendo redundante, sobre a questão da representação dos servidores públicos, porque é um problema que a gente se depara no dia a dia. Eu, particularmente, sou servidor público, tanto municipal quanto estadual, e a gente tem tido esse problema na representação dos farmacêuticos no nosso estado. Acho que é um problema Brasil afora. Em relação à mesa de negociação do SUS, que é permanente, foi um avanço. E na Paraíba nós temos 2 mesas. A mesa estadual, não é, que infelizmente está paralisada por uma iniciativa conjunta do governo estadual e do Sindicato dos Médicos e dos Odontólogos, que preferiram deixar a mesa em stand-by por causa da eleição do ano que vem, para não ter problema para ninguém. E temos a mesa municipal da capital, de João Pessoa, onde todos os sindicatos das categorias autônomas estão presentes, e também o sindicato dos municipais. Na Paraíba a gente tem o seguinte: na capital a gente tem um Cine Saúde, que é um sindicato anômalo, que representa tanto os servidores da saúde estadual como os servidores da saúde da capital, do município. E lá em Campina Grande, minha cidade, a gente tem um sindicato grande, monstro, né, que é o Sintado, é o sindicato dos municipais, que representa todas as categorias, inclusive não só da cidade de Campina Grande, mas de mais de 10 ao redor. Ele é um sindicato regional, e nós temos dificuldades de travar e de representar o profissional farmacêutico, o profissional autônomo. Então o questionamento para os senhores vai nesse sentido. Como é que fica a questão da representação? Já falaram, mas eu gostaria que fossem mais explícitos. Quem representa de fato os farmacêuticos numa situação como essa, os que estão no serviço público? É o sindicato dos municipais ou somos nós?
E também queria que vocês falassem alguma coisa, se possível, sobre a questão da imunidade sindical, porque uma coisa deriva da outra. Eu posso representar o meu farmacêutico tanto no estado da Paraíba como nos municípios, e eu tenho uma imunidade consequente disso para poder fazer esse serviço. Obrigado. Rapidinho, Lauro, só para você ter uma ideia em relação às contribuições sindicais, você tem a contribuição sindical compulsória, você tem as outras, né? A mensalidade é aquela que o associado paga. A discussão que você tem é a contribuição confederativa e a contribuição negocial, taxa assistencial, taxa negocial. O que nós temos? O Supremo, né? Até a súmula da besta, né? Súmula 666, né? Gosto de rock, do Iron Maiden, aquela... Enfim, ele disse, firmou o entendimento de que a contribuição confederativa só pode ser cobrada dos associados. Existe uma margem para você discutir a outra contribuição, que é a atribuição negocial ou a contribuição assistencial, que quando previsto em acordo coletivo e permitido o direito de oposição, ou seja, aquele não filiado ao sindicato que entendeu que não deve contribuir, ele vai ao sindicato, a empresa diz, eu não quero que o sindicato receba não autoriza o desconto. Isso é permitido. Há um embate terrível com o Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho sempre, volta e meia, ajuiza ações tentando anular essas cláusulas da contribuição assistencial que não tenham, ou aliás, que cobrem do não associado. O problema é esse, porque o sindicato negocia para toda a categoria, todo mundo é beneficiado do reajuste, enfim, dos avanços conquistados ali na negociação coletiva, mas quem vai financiar, ele já paga a mensalidade do sindicato, ainda vai ter que pagar a contribuição assistencial, a contribuição confederativa, e o não associado não paga. Então, muitas vezes você coloca no acordo coletivo um dispositivo permitindo essa oposição, né, e torcer para que o Ministério Público do Trabalho não tente anular essa cláusula. Mas, de fato, é um problema por conta da jurisprudência que acabou se firmando dos tribunais superiores, né? E aí, a contribuição sindical compulsória, em sendo categoria diferenciada, eu até abri aqui a CLT para ler o dispositivo, é o parágrafo 3º, que a Zilmara colocou também na tela, do artigo 511 da CLT, categoria profissional diferenciada, e é que se forma dos empregados que exercem profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. Alguém falou do artigo 577, foi o Walter? Aquele enquadramento, a lei é clara, como diria um comentarista de arbitragem, né? Que tenha estatuto, força de estatuto profissional especial. Independente de estar lá no artigo 577, aquele quadro, não, essa característica, uma lei, ela será, na minha opinião, categoria profissional diferenciada e, portanto, detentora desse monopólio da negociação coletiva, certo? Agora, a questão mesmo do governo aí é um tema que a gente pode discutir, né? Enfim, o governo dos trabalhadores, o governo veio do movimento sindical, não conseguiu fazer a reforma sindical, ou atenuou, flexibilizou, não flexibilizou. Tem um livro do Juiz Grijalbo, lá da 10ª região, o Grijalbo Coutinho, que ele faz uma análise do governo FHC e do governo Lula, e ele chega à conclusão que ambos os governos flexibilizaram, contribuíram, e é uma dor no coração, porque ele é, né, revolucionário, de esquerda, e diz, nossa, mas o governo de esquerda também flexibilizou. Então é uma discussão que a gente pode fazer. Eu concordo com muita coisa do que você falou. Agora, concretamente, essa questão da representação dentro do serviço público, né? Porque, eu volto a dizer, se é estatutário, o Zilmara ponderou bem, não tem negociação coletiva. Então, agora, nos municípios que tem negociação coletiva, se existe um sindicato específico, é ele que detém a negociação. E a Zilmara deu o caminho das pedras, né? Eu acho que não, tenho certeza que buscar a mediação do Ministério do Trabalho e Emprego é uma forma de se afirmar, é uma forma de se representar. E também vai muito do trabalho de cada um dos senhores e das senhoras. Porque não adianta nada eu dizer, eu sou o sindicato dos profissionais liberais aqui, se eu não tenho uma atuação, se eu não tenho filiação, se eu não trago esses profissionais para dentro do sindicato, para que juntos possamos fazer prevalecer a nossa tese.
E aí a Zilmara deu a questão, o caminho das pedras para as negociações coletivas. Eu acho que é isso. Faltou alguma coisa? A imunidade sindical. A imunidade sindical, Ricardo, infelizmente tem o artigo 500 e nossa senhora, do que fala da 600 alguma coisa, 522. Como advogado só decora o artigo 171 do Código Penal, né? É o único que a gente tem de cor. Os outros a gente, né? É o único que a gente decora. Os outros a gente não decora nenhum. Tem que dar aula com a CLT, né? É o 522, é autodefesa, né? Enfim, é o artigo 522. O entendimento hoje majoritário, Ricardo, infelizmente, é de que esse artigo foi recepcionado pela Constituição e ele limita a proteção ao dirigente sindical, né? 7 mais 7, 14. Então, apenas 14 dirigentes sindicais, né, terão direito à imunidade sindical, a proteção da estabilidade, né? E mais, o TST ainda entende que o membro do Conselho Fiscal não tem estabilidade, não é cargo de direção, o alvo não tem estabilidade. E vocês vão encontrar a jurisprudência antiga mesmo, lá de 91, 90, 92, que entendia que o delegado sindical, se ele tivesse sido eleito, ele não poderia ser dispensado. Mas é uma jurisprudência que ficou lá no início da década de 90 e nem delegado sindical, vocês todos os sindicatos estaduais, sindicatos grandes, onde você precisa ter o braço do sindicato lá no local de trabalho, este delegado, pelo entendimento majoritário, não detém a estabilidade, né? E essa proteção, às vezes, acaba também sucumbindo. Sobre o olhar atento do Clóvis aqui da mesa, eu já inseri aqui a minha resposta, passo para a Zilmara. E falei rápido. Vamos lá. Quanto à questão trazida pelo Lauro, eu concordo em parte. Eu concordo em parte quando você diz que o Cláudio é, de fato, um advogado que entende de atuação sindical e tudo. Quanto ao teu posicionamento de que na gestão UP houve um desmantelamento da organização sindical e das mesas, eu não posso concordar, até mesmo que eu fiz parte dessa gestão e entendo que é o contrário. Toda vida quando a gente vai se manifestar, nós temos que olhar o cenário do qual a gente está fazendo parte. Dentro daquele cenário, todos os atos que eu presenciei, feitos pelo LUP ou pelos superintendentes por ele nomeados, foram exatamente na defesa e na garantia dos direitos dos trabalhadores. Eu me sinto na obrigação de discordar de ti e dizer que eu acho que ele não foi visto ao meu conceito da mesma forma que a sua. O outro ponto que eu verifico, quando você diz assim, Zilmara, a questão da ressalva das homologações. Para que serve essa ressalva? O ato da assistência e homologação tem outra temática aí, Murilo e Silvia, que nós vamos passar agora por um processo de mudança de comportamento sindical nos atos das assistências às homologações. Foi desenvolvido o sistema Homolognet, que é um sistema de conferência de cálculos rescisórios, Até então, quando aquele homologador sindical, ele recebia o trabalhador para homologar suas verbas, ele tinha a prerrogativa maior de ficar ali conferindo para ver se os cálculos estavam corretos ou não. O sistema Homolognet, ele já faz o cálculo de uma maneira correta. Então, o que é que o homologador vai fazer? O homologador, ele vai ter que se introduzir naquela relação de trabalho para trazer objetivamente as informações daquele trabalhador no ato da assistência, porque aquela é a única oportunidade legal que determina a presença do trabalhador perante o seu sindicato. Eu assessoro a CNTI, a Nova Central, e a CNTI nos convidou para participar de um curso de formação de homologadores, onde os homologadores da CNTI fizeram uma ampla pesquisa e, pasme, em um dos quesitos dessa pesquisa perguntava assim: trabalhador, você tem amplo conhecimento do que é um sindicato, do que o seu sindicato pode fazer para você? 47,8% resposta que não. Então, assim, nós não podemos perder essa oportunidade em que o trabalhador está na sede do sindicato para que a gente extraia dele o que é que a gente pode fazer e melhorar. A ressalva serve para quê?
A ressalva serve para você expressamente declarar de que uma parcela que seria devida não foi paga. Para que de posse daquele recibo, com aquele recibo expresso, dizendo que isso aqui não foi pago, eu possa ingressar em juízo para a partir daí eu ter aquele meu direito garantido. Então, a ressalva ela deve ser reiterada, o procedimento que o senhor diz que adota lá no seu sindicato, de que ele veio um ano, não pagou, a mesma empresa veio outro ano, veio e não pagou, tem que continuar a ser feito, porque aquilo ali é um direito que não está sendo quitado naquele ato, e a ressalva serve exatamente para isso, para dizer, isso não foi quitado, isso não foi pago. Quanto à questão da terceirização, e eu acho que a gente já teceu alguns comentários, Mário, e Walter, quanto aos nutricionistas, a questão lá dos nutricionistas é muito difícil para a gente quando há um vácuo legal, há um claro legal de não dizer exatamente como é que vai figurar a questão da organização sindical no setor público. Eu bato sempre nessa tecla, não sou muito ouvida, nem muita gente concorda comigo. Não se pode falar de negociação coletiva sem antes se falar de organização sindical. Como essa organização sindical vai se dar, para depois dizer como é que ela vai negociar. Então, eu tenho que primeiro disciplinar a organização, depois eu disciplino a negociação. Então, para mim, a gente tinha que sair com alguma regra clara, estabelecida, de como ficam as categorias no setor privado e público e de como elas devem se dar. Quando você fala da questão de alegarem que o 577 não tem os nutricionistas ali relacionados, o Cláudio já deu um motivo legal de que, primeiro, o 577 ter sido recepcionado ou não, a corrente é dividida, não há jurisprudência majoritária, não há, sobre a recepção do 577, até mesmo porque isso trata de relações de trabalho de um mundo dinâmico. E ele está desatualizado desde 88, porque a SES, que era a Comissão de Enquadramento Sindical, ela foi extinta. Então, as novas leis não podem trazer novas profissões liberais de caráter diferenciado. Então, isso é equivocado, quem pensa dessa forma. A repercussão, a interpretação, ela deveria ter sido feita de forma acumulada, com o artigo citado pelo Cláudio, mas a atualização do 577, se ele assim tivesse sido recepcionado, se o entendimento for pela recepção. Então, é totalmente desprovido de fundamentação legal a argumentação de que só por não constar no 577 não se trata de uma categoria diferenciada, ainda mais dos nutricionistas. Quanto à questão trazida pelo senador, concordo, não em parte, em gênero, número e grau. Eu acho que a gente não pode ter uma visão de mundinho, nós temos que ter uma visão de mundão, né? Esse mundo é muito bom para poder a gente estar só nessa visão, concordo. E parabenizo, não tinha conhecimento, esse projeto de 12 dias por ano, a gente já está saindo aí com cláusula, né, Murilo, que tem que constar em todos os acordos e convenções. Vamos aí, na mesa de negociação, trazer sempre essa cláusula, 12 dias por ano para uma capacitação continuada. Práticas antissindicais e imunidade. A gente está falando tanto de avanço, e é uma coisa que a gente não está vendo avançar. Quando eu falo da restrição a 7 dirigentes sindicais pela estabilidade, quando eu falo, nós precisamos, a gente às vezes critica, vocês não conseguem associados. Ora, se cada vez que um trabalhador disser no seu ambiente de trabalho que ele é sindicalizado, ele está sujeito a uma demissão sumária. Então, isso aí impede, enquanto o trabalhador não se sentir seguro de ter uma atuação sindical, o índice de associativismo vai ser baixo. Então, nós precisamos, antes de sair fazendo reformas sindicais pontuais, fazer uma reflexão conjuntural e global para dizer o seguinte, eu não posso fazer uma reforma sindical se antes dar proteção para que aquela reforma sindical atenda aos seus objetivos. Então, nós tínhamos que, primeiro, regulamentar as proteções sindicais, de atuação sindical macro, máxima, para depois a gente sair com as limitações e as reformas. É isso que eu penso. Marcos, você quer falar ou desiste? Eu queria só uma sugestão rápida. É o seguinte, Murilo, a palestra dos dois foi extraordinária.
já pensou nisso? Que fosse confeccionado um manual, cartilha de procedimento para acordo com convenção de si, de maneira bem, digamos assim, didática, para que fosse apropriado de toda a rede sindical associada à confederação para uso diário e rotineiro. Rosa. Aqui. Me ligou, tem que esperar 35 segundos para ele. Massagem cardíaca externa, etc. Bom dia a todos. Rosemarli Candil, presidente do Sindicato de Nutricionistas de Mato Grosso do Sul, também do Conselho Consultivo da CNTU. Parabenizo a CNTU por esses eventos, porque nós também iniciamos nosso processo no sindicato já há alguns anos, mas somente há poucos fiquei sabendo que foi pelas suas mãos aí que a gente conseguiu o registro, né, pela sua ajuda. Obrigada, não acredita, 10 anos esperando isso. E então, essa oportunidade de estarmos aqui e com esclarecendo algumas dúvidas, talvez sejam até assim, muito peculiares, mas ainda estamos começando no processo. Vocês abordaram a questão das mesas e dos acordos. Este ano, nós tivemos várias tentativas de acordos com o Ministério do Trabalho e, infelizmente, nenhuma ainda tivemos efetivamente um retorno bacana, nenhuma negociação foi efetivada. Mediante essas questões, algumas situações ali no momento era, vamos para dissídio, a empresa aqui resolveu para, tipo assim, resolver. E aí, no outro momento, vocês, no dissídio, tem que ter realmente o aceite de ambas as partes. Se nós estamos ainda nesse início desse processo, não tivemos nenhuma negociação, no primeiro momento, algumas tentativas tivemos, mas nenhuma com sucesso. Essa história, vai chegar lá, ela fala, olha, agora eu não tenho mais interesse em negociar. A minha pergunta é, a gente volta na estaca zero? Novamente, vamos recomeçar isso até quando? Uma vez que nós estamos iniciando o processo. Pois é, Rose, essa é a grande questão. Quando eu fiz um debate uma vez no TST muito sobre essa questão da outra atividade. Na época que o TST abriu para você, a gente apresentava propostas de jurisprudência, né? E isso foi aprovado numa jornada que a Ana Mata promoveu. E curiosamente, quem defendia que não houvesse ultratividade, até o José Cláudio Brandão, um procurador do trabalho aqui do Pará, doutrinador, professor doutor, ele dizia o seguinte, né? Eu falava, gente, tem que ter ultratividade, porque os sindicatos precisam, os trabalhadores vão sentar essa mesa, o patrão se recusa. Aí ele dizia para mim, Cláudio, mas veja bem, os trabalhadores no Brasil, eles, se não conseguem, eles têm que utilizar todos os meios que eles possuem, inclusive a greve. Então, eles que vão à greve para fazer prevalecer o seu direito, para fazer... Aí eu pensava comigo, né? Claro, falei também, mas até fazendo um gancho na questão da proteção. Se nós não temos nem a regulamentação do ato antissindical até hoje, você não tem o que é um ato antissindical. A única proteção que nós temos é uma proteção subjetiva e ainda assim mitigada. Você protege o sujeito. Qual sujeito? O dirigente sindical. Todos não, 7, 14. E olhe lá. Que dirá você ter uma proteção objetiva, que é proteger o trabalhador quando ele vai atuar no âmbito coletivo, no âmbito do seu sindicato. Então isso nós ainda estamos engatinhando também nessa proteção ao trabalhador que vai exercer a atividade sindical. Porque nisso que você falou, o resultado concreto seria você usar a sua última alternativa, que é a greve. Dá pressão para você pressionar. Mas e as consequências dessa greve? Então hoje você não tem uma proteção ampla, apesar de que, claro, a jurisprudência avança, né? Não podemos esquecer que algumas decisões mandam reintegrar trabalhadores ou mandam pagar indenizações se houve uma despedida discriminatória, né? Mas essa possibilidade que você tem de fazer prevalecer a sua vontade
é por intermédio da luta. E a luta se dá com mobilização, com paralisação e com greve, até que você faça com que o empregador sente-se à mesa para negociar. Caso contrário, fica difícil, porque o dissídio coletivo ele depende mesmo do comum acordo, né? Enquanto não for declarado inconstitucional esse dispositivo lá no Supremo, o TST, se o empregador diz não tem comum acordo, não tem dissídio coletivo, eu não julgo, volta ao status quo. Daí porque volta a repetir o avanço que nós tivemos da súmula 277, porque agora, se não tem acordo, prevalece o que estava vigendo anteriormente. Eu acho que é isso. Um complemento só que eu teria a fazer é assim, dá um desânimo, né, quando a gente vai e faz isso e negocia e não chega a um acordo. Faz uma tentativa de sensibilizar. Dentro de cada Ministério Público do Trabalho, existe o representante estadual do CONALES, que é o Comitê pela Liberdade Sindical. Esses membros, esses procuradores do Ministério Público, embora a gente tenha, em alguns momentos, muita fala dizendo, batendo e ralhando no Ministério Público, dizendo que eles estão indo lá, pegando a contribuição assistencial, mas às vezes a gente também tem que fazer uma reflexão que às vezes a gente também não está demandando. Aí a gente deixa que ele faça o planejamento dele. Vamos começar a demandar deles também, né? Então procura dentro do site quem é o representante do CONALES no teu estado. É Mato Grosso, né? Tu está fazendo a mesa com a Ednésia, não? É Ednésia. Então vamos lá. Então a primeira coisa é procurar dentro do site do Ministério Público quem é o procurador do CONALES. Expõe e pega todas as atas das mesas que tu já participaste lá junto do Ministério Público. E tenta sensibilizar esse procurador para que ele já convoque as empresas que estão se recusando para um TAC, um termo de ajustamento de conduta, de respeito à liberdade, à representação sindical, até antes de tu entrares, porque nessa questão do TAC, você não tem um comum acordo. Aí isso aí pode ser uma alternativa que você pode se utilizar antes da greve, antes de brigar pelas práticas antissindicais, atos antissindicais, legislação que proteja. O doutor Jonas quer acrescentar algo a mais ao assunto para encerrarmos, que estamos todos em hipoglicemia. Rapidamente, eu não quis participar para deixar para eles, mas com relação a essa questão da Rose de Mato Grosso do Sul, eu quero dizer apenas que em São Paulo, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região criou uma mesa de negociação antes da instauração do dissídio. Então, havendo recusa desse comum acordo, você pode se dirigir ao Tribunal Regional do Trabalho e inicia-se um procedimento no próprio tribunal, que não é o dissídio ainda, e ali tem dado resultado. Todas as questões, todos os nossos problemas de recusa de negociação, o tribunal está resolvendo 100%, entendeu? Então, eu acho que vocês também deveriam, no Mato Grosso do Sul, procurar o tribunal lá da região e tentar fazer, olha, em São Paulo já existe isso que resolve o problema. Acho que foi uma sacada boa lá do Tribunal de São Paulo, que está funcionando perfeitamente.